pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a conscientização contra a violência da pessoa idosa. E para isso eu tenho o prazer de receber novamente aqui a doutora Cláudia Flor, que eu vou falar aqui de novo o perfil dela. A doutora Cláudia Flor é doutora em Fisiopatologia Experimental e Envelhecimento Humano pela USP. Atualmente é coordenadora da área técnica de saúde do idoso na Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo. A Cláudia foi professora de mestrado em fisioterapia na Unicid, presidente da comissão de título de especialista em gerontologia, presidente de gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, presidente do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo e fundadora da Sequoia Senior Care. Cláudia, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui novamente. Imagina, Cíntia, é sempre um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Isso. Bom, eu queria começar te perguntando, então, o que é considerado violência contra o idoso aqui no Brasil? Então, na verdade, no mundo todo, Cíntia, é considerado qualquer ato contra uma pessoa e basta ser uma vez, então, algo contra ou algo que você deixe de fazer e que cause dano à pessoa. Então, não é só alguma coisa contra ela, mas, por exemplo, se você deixar de dar um medicamento para um idoso, isto é uma violência e é uma coisa que você está deixando de fazer. Deixando de dar alimentação adequada também é uma violência. É bem interessante. Se você quiser, Cíntia, eu posso projetar, eu preparei alguns diapositivos que eu acho que dá para ilustrar melhor. Você se incomoda? Imagina, maravilha, vai ser ótimo. Vamos ver. Então, vamos lá. Bom, essa foto mostra, é uma foto horrível, né? Mas mostra bem o resultado de uma agressão contra um idoso, né? E junho, né? É bom a gente lembrar que é o mês de conscientização sobre a violência contra idosos, tá, Cíntia? E o que é, né? Na verdade, a gente fica pensando o que é violência, né? Violência é qualquer ação, pode ser uma vez ou pode ser repetida, né, contra alguém. E também a ausência de uma ação também pode ser considerado violência. Isso que é estranho que a gente não pensa, né? Que a ausência de ação pode também ser considerado assim, e é. E, geralmente, isso ocorre com alguém que você tem uma relação de confiança. Então, um filho, uma filha, né? Alguém, assim, muito próximo de você, né? Mas, Cláudia, então, quais são as principais causas de violência contra o idoso? Tem muitas causas. Então, por exemplo, uso de drogas por quem mora com ele, às vezes falta de recurso financeiro. E outra coisa que a gente tem que pensar é que, muitas vezes, esse idoso foi um abusador, foi alguém muito ruim para os filhos, e aí, quando ele está velho e frágil, é o momento, então, de se vingarem dele, entre aspas, né? É horrível, mas às vezes tem esse sentimento também, né, Cíntia? Sim, é que a gente esquece, né? Que essas pessoas também envelhecem, né? Essas pessoas também envelhecem. A gente vê exemplos, às vezes, no hospital, de pessoas que vão visitar os pais, o pai, por exemplo. Eu me lembro bem de uma mulher que ia visitar o pai, ela ficava o tempo todo da visita muda, não abria a boca para falar com o pai. E a gente, nossa, achando aquilo uma coisa tão, puxa, por que ela não falava? Aí
assistente social foi conversar com ela, né? O que acontece, assim, com jeitinho, claro. Ela falou, então, meu pai abandonou minha mãe, eram 6 filhos, todos pequenininhos, e ele largou minha mãe com todas as crianças para ela cuidar, e foi voltar agora, viu? Faz pouco tempo. Agora que ele está doente, que ele voltou. Depois de 50 anos, sabe assim? Não sei se tantos anos, mas, enfim, depois de 30 anos. Que relação você tem com uma pessoa dessa, assim? Não fez vínculo, né? Então, quando um pai abandona a família, assim, que deixa os filhos pequenos com a mãe, e que com certeza deve ter tido muito sofrimento nisso, talvez, né, falta de comida, inclusive, e outros recursos, né, que as crianças talvez precisassem, e esse pai volta depois de 20, 30 anos, o que a gente espera? Que não tenha se formado um vínculo, né? Então, esse exemplo que eu dei, né, da filha que não conversava com o pai, ela falou, olha, eu até cuido dele porque é meu pai, mas não me peçam para amá-lo. Sim. Amar não dá, né? Nossa, que duro. E, Cíntia, o que é interessante é duro, e está aumentando, né, o número de denúncias de violência. Então, na verdade, nessa época de pandemia, aumentou 59% entre 2019 e 2020. Uau! Mas, durante a pandemia, a gente não tem tantos dados ainda, mas o que nós imaginamos é que tenha diminuído o número de denúncias. Por quê? Quando o idoso tem a oportunidade de sair à rua, aí numa consulta, aí ao centro de convivência, ou ir à igreja, alguém pode ver alguma coisa, ou ele pode se queixar para alguém, né? Mas se estava todo mundo, né, ficamos mais de um ano todos trancados em casa, sem a oportunidade né, de ser visto nem de falar. Já pensou? Nossa. Então, isso acontece contra o idoso, que é um ser... Nós idosos, Cíntia, já somos invisíveis para a sociedade, já por natureza. Então, essa violência, então, as pessoas tendem a não comentar, né? Ninguém quer dizer que aconteceu alguma coisa na sua família dessa natureza. E a gente tem a impressão que violência é só agressão, aquilo que a gente vê, às vezes, uns vídeos, né, no YouTube, que chacoalhou, que tal. Isso é um tipo de violência, né? Que é a violência física. Uhum. Mas tem também, por exemplo, a violência psicológica. Essa eu acho terrível, porque imagine você todos os dias ouvir do seu filho: nossa, você ficou um inútil. Não, antes você fazia tanta coisa, agora não faz mais nada. Para que você serve? Isso não machuca a pele da pessoa, mas machuca a alma, né? Sim, É nossa. uma coisa horrível, é horrível. E outros tipos de coisa, por exemplo, nossa, mãe, você fazia um arroz tão gostoso, e agora nem para fazer um arroz você presta? Então, são frases, e dá para a gente falar 1 milhão de frases assim. E até... às vezes falar num tom muito elevado. Você já deve ter presenciado, eu já presenciei várias vezes, às vezes numa padaria, num supermercado, um filho ou uma filha falando de um jeito com o pai ou com a mãe que você fala, meu Deus, se na frente de todo mundo está falando desse jeito, como é que fala em casa? Ou seja, a pessoa, às vezes, nem percebe que está sendo violento. Isto é uma violência também, né? Um outro tipo que é super comum é a financeira. Então, pegar o cartão da aposentadoria e receber a aposentadoria e usar o dinheiro da aposentadoria e não comprar aquilo que é devido para o idoso. Então, às vezes, deixa com uma roupa
estragadinha, poída, e porque não vai gastar dinheiro, né, com esse velho, né? Para quê? Sabe? Não comprar medicamento, como tem que ser, o medicamento está muito caro, não vamos comprar, não. Então, outra coisa, pedir aquele crédito consignado Sim. em nome ou do pai, ou da mãe, ou do avô, etc. E muitas vezes o neto pode chegar para a avó e dizer: vó, posso fazer um empréstimo? Ela, não, não quero. Nossa, puxa vida, pode inclusive ameaçá-la, ou ir com jeitinho e acabar convencendo, ou ameaçando mesmo, né? Uhum. Então, é uma coisa que a gente, tem sempre uma relação de proximidade, ou geralmente, né? Ou de amizade, ou de parentesco, ou de confiança envolvido, é fácil, né? A pessoa ser enrolada, né? Outra coisa que também é violência é a negligência, que é aquilo que eu estava falando há pouco, né? Por exemplo, deixar de comprar uma roupa, deixar de cuidar adequadamente, deixa a pessoa, por exemplo, que fez suas necessidades no leito, que não consegue se levantar, deixa suja por muitas horas, isso tudo é Nossa. negligência. Abandono. E um tipo que a gente não pensa que é violência é a discriminação contra idosos. Então, o ano passado teve um movimento imenso, você deve ter visto, né? Que velhice não é doença. Por quê? A Organização Mundial de Saúde queria dar uma classificação, na classificação internacional de doenças, um código para velhice, né? Absurdo, é? Então, bom, tanto foi tamanho o movimento que, olha, eu acho que a maior parte do movimento partiu daqui do Brasil mesmo, e acabou que eles não puseram, né? Eles mudaram. Sim. Né? Uhum. Então, isso, fazer uma discriminação assim é considerado violência também. Uhum. Você não dar um leito para um idoso no hospital, dar preferência, digamos que tenha duas pessoas na mesma condição clínica. Se um é jovem e o outro é idoso, não tenha dúvida que vão olhar a idade apenas, não vão ver o quanto esse jovem é funcional, se esse jovem é ativo. Se você der duas fichas que conste a idade de dois pacientes e a pessoa que está avaliando não veja, é muito provável que dê o leito para quem é jovem e não para quem é velho. Isso é discriminação, sem nem conhecer a pessoa, sem nem saber o que esse idoso faz. Muitas vezes, os idosos são arrimo de família. Agora, na pandemia, ficou escancarado que, com a aposentadoria de um idoso, às vezes vive a família inteira. Verdade. Então não é bem assim, né, como a gente pensa, né? A gente acha que é sempre uma coisa não mais leve, né? Mas que tem apenas um tipo de violência, olha, tem muitas, muitas. Né? E a violência, né, em todos esses aspectos aí que você explicou para a gente, ela é considerada crime ou existem diferenças entre uma e outra? Não, é um crime. Isso é um crime. É um crime. No Estatuto do Idoso já tem isso, né? Já tem que não é possível fazer esse tipo de coisa. No Estatuto diz, inclusive, que os filhos têm que cuidar dos pais. Aí, Cíntia, vamos para o outro lado. Muitas vezes, os filhos não têm condições de cuidar dos pais. Sim. E eu falei, né, que, por exemplo, usuário de droga ou sem recursos, tal, pode ser violento com uma pessoa idosa, né? Mas será que esta pessoa, que é usuária de droga, que se sabe que é usuária de droga, deveria cuidar desta pessoa? Então,
a gente não pode pôr a culpa só na família também, nem a responsabilidade só para a família. Eu acho que está na hora da gente aprender, não só em relação a isso, mas em relação a muitas outras coisas, em relação a criança, adolescente, adulto, idoso, que todo mundo tem que colaborar. Não dá para a gente esperar que o governo faça tudo, não dá para esperar que a família faça tudo. Tem que ser uma coisa feita em conjunto, o Estado, a família, a comunidade, a igreja do lugar, Sim. enfim. As empresas, né? A Mundo, iniciativa empresas, privada, sim, sim. o terceiro setor, né? Quer dizer, assim, tanta gente, né, pode ajudar em muitos aspectos. Às vezes, não cuidando, por exemplo, uma empresa não vai poder cuidar da pessoa, mas, de repente, pode criar uma instituição de longa permanência que seja sustentada por essa empresa, para que idosos sejam ali colocados e bem cuidados, né? Exatamente. Porque não é um crime colocar alguém numa instituição de longa permanência. Às vezes, é melhor colocar numa instituição do que ter alguém batendo, chacoalhando, pegando seu dinheiro, não dando sua medicação, né? É melhor ficar no lugar que estão cuidando de você do que ficar na sua casa nessas condições. E tem mais uma coisa, assim, às vezes a casa é da pessoa idosa, não da é do pessoa jovem. idosa, exatamente. E ainda acontece tudo isso, né? O que é muito triste, né? Muito triste, muito triste. Não, então, e aí você falou justamente isso, né? Que não adianta a gente esperar que só o Estado resolva a situação e que a tendência é só agravar, porque com o aumento da longevidade, a virada da pirâmide, que não é que está lá, está aí para acontecer, né? Daqui a uns anos, daqui a 8 anos, a gente vai ter mais gente com mais de 60 do que jovens, adolescentes. Então, agora, o que a gente, porque às vezes a gente fala, pô, mas eu sou só uma, ou, né, nós somos poucos, mas assim, o que a gente pode fazer para ajudar a diminuir, não sei se denunciando, o que você acha que a gente poderia Acho que é um fazer para ajudar? conjunto de coisas. Primeiro, lembra que quando eu estava falando do supermercado, né, de você ver alguém falando muito alto com um idoso, Sim. você fala, nossa, o que é isso? Mas, às vezes, a pessoa não se dá conta, Cíntia. Às vezes, a pessoa está super cansada, né? E, digamos que a mãe tem uma demência, uma coisa assim, que repete várias vezes a mesma pergunta, a pessoa fica, né, saturada sabe, eu já tenho que trabalhar, ainda, meu Deus, tenho que repetir 10 vezes essa mesma pergunta que a mamãe faz. Será que ela não entende? Às vezes a pessoa não sabe que não é má vontade da mãe, é porque tem uma demência, às vezes uma demência inicial. Ai, nossa, como ela é chata, ela faz de propósito, só pode ser. E não é de propósito, meu Deus, é uma doença, né? Mas às vezes a pessoa nem sabe. Então, eu acho que esclarecer, ter esse tipo de informação, de dizer, olha, não é porque um parente seu, que já tem bastante idade, está repetindo alguma coisa, não é porque ele é chato. Precisa pesquisar. Será que ele tem alguma doença que está fazendo ele repetir? Pronto, acabou. Assim, pílulas, sabe, de informações, eu acho que na mídia devia ter esse tipo de coisa. Por exemplo, uma fotografia como essa, de uma pessoa cheia de hematomas desse jeito. Isso corta o coração, né? Pode não cortar o coração de todo mundo, mas corta de muita gente. Sim, sim. Então, Cíntia, aí a pessoa pode dizer, puxa, eu poderia fazer alguma coisa, né? O que será que eu posso fazer? Então, conversar com outras pessoas, explicando o que é violência, que tem outros tipos. Às vezes, conversando na fila
na fila da padaria, sei lá o quê, sabe? Coisas, lugares que você pode puxar um assunto com alguém, dizer, nossa, o mundo está tão violento, e falar alguma coisa, aproveitar para falar alguma coisa. Eu acho que a mídia deveria fazer isso bastante, e acho que, principalmente, a gente deve, sim, denunciar quando souber de alguma coisa. Tem o Disque 100, que recebe denúncias anonimamente, né? E tem um número, Cíntia, que dá para denunciar por WhatsApp até. Depois você pode dar para a gente deixar aqui nos canais? Posso. Ótimo. Posso, sim, claro. Ou então, né? E a delegacia mais próxima mesmo, né? E dizer, olha, estou escutando, porque acabou essa história, né? Que também briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Acabou isso, né, Cíntia? Quando a gente ouve alguma coisa, uma criança gritando demais, uma mulher gritando, ou que seja um homem também, vai saber, ou um idoso gritando, ou que você percebe que tem um barulho esquisito, tem que denunciar. O máximo que pode acontecer é não ser nada, né? Mas você pode, às vezes, evitar até um homicídio, né? Sim, e esse Disque Denúncia que você falou agora, que esse Disque 100 é o mesmo do... Porque realmente virou lei, inclusive aqui no condomínio, eles fizeram uma campanha, né? Do quê? Do 180, é isso? Deve ser. 180 o número. Eu não me lembro o número, mas ele... Sim, acho que é 180. É a mesma coisa, Cíntia. E o que é bom é que são denúncias anônimas. Então, a pessoa não precisa ter receio. Faltou eu falar uma coisa super importante. Às vezes, a pessoa idosa tem consciência de que está sendo agredida, percebe que há uma violência contra ela, mas é o filho ou a filha que está fazendo isso. E por que essa pessoa não denuncia? Porque se o filho for preso, primeiro, quem vai cuidar de mim? Ai, que coisa. Em segundo lugar, é meu filho, né? Como é que eu vou denunciar? Ele vai para a cadeia? Então, tem esse lado ainda. E como é que a gente sabe, né, que uma pessoa está sofrendo violência, né? Porque, às vezes, o profissional de saúde percebe. E aí tem todo um problemão, né? Porque acontece isso aí mesmo que eu acabei de dizer, da pessoa não querer denunciar, de jeito nenhum, né? Diz que vai, por exemplo, numa consulta, ai, nossa, eu escorreguei e bati na mesa, eu bati a cabeça não sei aonde, eu caí, eu não sei o que lá. Mas toda consulta médica, você caiu, bateu a cabeça, etc., é estranho, no mínimo, né? Então, qualquer coisa assim, uma coisa também que é um sintoma bem importante, é quando a pessoa idosa não levanta os olhos para olhar, por exemplo, para o profissional de saúde. O médico, digamos, faz uma pergunta e a pessoa fica de cabeça baixa e o acompanhante é quem responde. É quem responde. Isso é um sinal, pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Ou quando a pessoa, por exemplo, se o acompanhante fizer um gesto brusco, perto, um gesto, não é nem agredir, não é agredir, por exemplo, numa consulta, faz um gesto brusco e a pessoa já se encolhe toda. Por que será, né? E é isso. E a gente tem obrigação, né, sendo da área da saúde, tem sim, né, que fazer uma comunicação, né, do que está acontecendo. Com certeza. Agora, é complexo, né? Porque... Chama notificação, tinha perdido a palavra. Tem que notificar. Isso não é abrir um inquérito, sabe?
mas tem que notificar para que essa informação vá para os lugares, não é ir para a cadeia, porque você notificou, não é isso, mas quem é da saúde, que vê uma coisa dessas num hospital, numa clínica, é super importante que faça essa notificação, né? Agora, quando você faz uma notificação dessa, né? Porque é o que você falou, às vezes a pessoa mesmo, ela não quer denunciar por essas questões, ou porque ela pode sofrer até uma retaliação maior depois, dentro de casa, ou porque ela vai ficar sozinha e aí quem é que vai cuidar dela, né? Ou porque pelo lado sentimental mesmo, então. Quando a gente faz uma notificação dessa, como é que acontece esse processo? Assim, vai alguém algum funcionário público? Como é que assim, como é que é esse processo? O processo, eu não vou saber te dizer, Cíntia, Ah, passo a passo. Eu sei que, por exemplo, um dos locais que pode se fazer uma denúncia dessas aham, é no Conselho Municipal do Idoso, tá. ou na Delegacia do Idoso. E aí, dependendo do que for, né, é o caso, sim, da polícia ir até o local e verificar o que está acontecendo, né? Entendi. Tem que ver, né? Por exemplo, É, eu todo dia escuto um barulho, não sei o quê, não sei o quê, e nunca mais vi aquela senhora que mora aqui do meu lado, eu nunca mais vi sair na rua, nunca aham, mais ela saiu no quintal da casa dela. aham, E, Cíntia, pode ser um monte de coisas, pode não ser violência, por exemplo, essa uhum, senhora pode ter Alzheimer e por uhum, isso grita. E uhum. às vezes um paciente de Alzheimer grita, mas não é porque está sofrendo violência, Sim, grita porque grita. é, É até comum isso acontecer. Mas a gente precisa, né, ver se é isso, né? Então, claro. Na a gente tem dúvida, que que não é só agressão física que existe, que constranger, humilhar, negligenciar, desviar bens, dinheiro ou benefícios de idosos também são formas de agressão, né, de violência, e também que a gente tem que zelar pela dignidade dos idosos e não permitir que sofram qualquer tratamento desumano, violento, constrangedor, né? é, Além de ter essa legislação própria, né, contra a violência que existe mesmo, né? sim. Então, é isso. A gente não pode lavar as mãos, não. Agora, eu li numa matéria sobre a questão de um problema que acontece, que é o abandono de idosos, às vezes em hospitais ou até mesmo nas ruas, né? Existe algum tipo de apoio do governo ou de lugares para onde depois esses idosos podem ir? Existem poucos. Vou começar pelo hospital. É Tá, comum abandonar o idoso no hospital? Super, é super comum, mesmo? super comum. Aí, o que acontece? Em primeiro lugar, geralmente é assistente social que cuida disso. É um trabalho, assim, super bonito e super difícil. Porque elas tentam encontrar algum familiar que possa cuidar. Então, com o telefone que foi dado pela pessoa que veio trazer, né, o idoso no hospital. Mas às vezes não encontra, às vezes a pessoa fica um mês lá, 2 meses no hospital, já tendo tido alta. Nossa. O que existe? Que locais existem? São as instituições de longa permanência, mas, Cíntia, o número é insuficiente, eu não tenho nenhuma dúvida. É insuficiente. Por isso, mais uma vez, que a gente deve trabalhar todo mundo junto. Não Uhum. dá para o governo conseguir fazer isso para todos, porque não é só isso que tem que fazer, né? Não é só dar um lar
para idosos que foram abandonados. É também para crianças que foram abandonadas, é para adolescentes que são usuários de droga e que a família pôs para fora de casa, é para meninas que engravidaram e a família pôs para fora de casa. Que jeito a gente faz? Então, enquanto eu acho que não tiver uma consciência coletiva, sabe, que a Aham. gente, não sei, que a gente faça a nossa parte. Então, o que dá para a gente fazer, né? Que jeito eu posso ajudar? De repente, adotando uma instituição de longa permanência ou até recolhendo, por exemplo, bens, né, por exemplo, alimentos não perecíveis, recolhe da família inteira e doa para uma instituição. Ora, tudo isso é uma forma de ajudar. Vai resolver? Não, não é só isso, né? Claro, não. O que eu acho um serviço que eu acho super interessante, que, no meu ponto de vista, resolveria muito e que eu, se pudesse escolher, faria um em cada esquina, são os centros-dia, que hoje são chamados centros da longevidade ativa, né? Os centros-dia Uhum, são lugares onde o idoso fica o dia inteiro, uhum. não necessariamente todos os dias, e é bem cuidado, é alimentado, recebe seus medicamentos, e aí volta para casa no final do dia. Com isso, primeiro, a família pode trabalhar. Segundo, voltando para casa à noite, já cuidado, às vezes já até jantou, tomou banho, ou seja, não é um trabalho tão grande que a família também, chegando do trabalho, não está super descansada, né? Claro que Sim, não. sim, sim. E aí, leva todos os dias. E no fim de semana, o idoso fica em casa, com a família. Uhum, Então, não perde o vínculo familiar. uhum, uhum. Eu acho que esse tipo de serviço seria assim maravilhoso se tivesse muitos. Por quê? Tem que ser um lugar que você possa levar perto da sua casa, né? Não pode ser longe, porque às vezes o idoso não tem como ir andando, ou com uma cadeira de rodas é muito difícil, ou sei lá, né? Não é fácil, às vezes, transportar a pessoa, né? É, exatamente. Mas eu Agora, acho que os seria muito legal. centros-dia, eles são entidades municipais, estaduais, federais? Como que é? Então, tem duas coisas diferentes. Um é o centro-dia. O centro-dia é, é esse que passa o dia inteiro. E tem um outro serviço, Cíntia, que é o centro de convivência, que às vezes as pessoas confundem um com o outro. O centro de convivência é para atividades de lazer, fazer uma ginástica, assistir um filme, assistir uma aula ou fazer um artesanato. Então, é para convívio social para idosos independentes. E esses Independentes. centros-dia, os centros-dia não, né? São para idosos dependentes ou semidependentes. Tem do Hum, Estado, tem do município, e tem muitos particulares também, tem de todo uhum. tipo. Bom, Cláudia, a gente está falando dessas questões mais de pessoas que deve acontecer não só nas classes mais baixas, né, de pessoas menos favorecidas, e também nas mais altas, tudo isso que você É falou de violência. democrático, sim, é absolutamente democrático, acontece com todos, desde os mais humildes até os mais ricos. Eu acho que você, quando você falou, só voltando um pouco lá, essa questão da mídia, que a gente precisa também ajudar a disseminar informação, que eu acho que esse é o principal objetivo aqui com essa conversa que a gente está tendo com você sobre esse assunto, eu acho que está coberta de razão, porque outro dia eu fiz um outro bate-papo que você, depois eu vou te mandar o link lá para você ouvir esse bate-papo. Então, que foi um bate-papo sobre
projetos culturais e que você pode fazer doações de uma determinada maneira, usando seu cartão de crédito, tarará. E aí, essa pessoa com quem eu conversei, que desenvolve e trabalha muito com esses projetos, ela disse que de todos os temas sociais que ela trabalha, de todos os projetos sociais que você pode direcionar lá a sua doação, o que mais tem dificuldade de doação é o projeto relacionado a idosos. Eu não tenho nenhuma dúvida. Você sabe, eu não sei se é bom até a gente falar aqui, Cíntia, que muita gente assiste, né, o seu canal, todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas podem doar parte do imposto de renda devido para o Fundo Estadual do Idoso ou para o Fundo Municipal do Idoso. Eu, como fui presidente do Conselho Estadual do Idoso, e hoje sou conselheira do Conselho, eu sempre peço para doarem para o estadual, né? Mas quem nos assiste, que seja de outro município, procure saber se tem fundo municipal no seu município para doar. É um dinheiro que não está nem saindo do seu bolso, é um dinheiro que você ia perder para o imposto de renda. Legal. E, pelo menos, você sabe que destino teve esse recurso. Então, não vai para Brasília, sabe? Fica num local que você sabe. E esses recursos de fundo estadual do idoso, de fundo municipal do idoso, então, a maioria dos municípios, acho que cerca de 300 municípios aqui no estado, acho que é mais ou menos isso, tem fundo estadual do idoso. Nós temos no estado 645 municípios, desses, mais ou menos metade tem fundo. E quem que pode usar o dinheiro desse fundo? Esse dinheiro só sai do fundo se o Conselho Municipal ou o Conselho Estadual fizer um edital de chamamento público para ações que sirvam, ações, né, e projetos, enfim, que sejam para idosos. Então, pode ser um projeto, não dá para ser, por exemplo, vou mandar um projeto que é para pagar os funcionários da minha instituição. Não, isso não pode. Qualquer coisa que seja assim de custeio, que seja para você pagar todo mês, não pode, né? Então, tem que ser um projeto que tenha começo, meio e fim. Mas pode ser uma coisa que você, por exemplo, compre computadores para dar aula para idosos e que esses idosos fiquem mais autônomos, fiquem independentes, consigam se virar melhor. Esses computadores, em geral, ficam para quem apresentou o projeto. Depende do conselho, tá? Isso é uma regra interna de cada um dos conselhos. Mas, primeiro, as pessoas nem sabem que podem doar para esses fundos, né? Você sabia que podia? Então, eu aprendi nesse bate-papo, justamente que eu fiz com ela, entendeu? De como é que pode doar, que inclusive você pode doar até 6% do teu imposto de renda em várias coisas, inclusive para o fundo do idoso, né? Puxa, Cláudia, então, super obrigada, viu, por estar aqui de novo. Estaremos em outros assuntos, com certeza, que eu vou te convidar. Sempre que precisar e que eu puder ajudar em alguma coisa, conte comigo, Cíntia. E obrigada. Tomara que essas informações que a gente passou, né, que sirvam para salvar muita gente. Não, com certeza, e eventualmente para as pessoas também, de repente alguém tem uma ideia com essas informações de como é que pode melhorar e sugerir, né? Eu acho que tem tanta gente hoje, inclusive os jovens mesmo. Tanta startup, né? Quem sabe uma startup pensa alguma coisa. Com certeza, Muito bem, tá bom. Então, um beijo grande,
Até uma Pra outra você vez. também, Cíntia. Tá. Muito obrigada. Então, Obrigada obrigada pela a você. oportunidade. Tchau, tchau.